mais uma vez, opostos e dispostos aqui, trabalhando, conversando, para que as nossas famílias estejam cada vez mais fortalecidas. E a gente já começou um papo com um casal sensacional, que é o Zé Carlos e a Débora. É um casal estrangeiro, vieram de São José dos Campos para estar conosco aqui. E a gente já fez uma primeira parte, um bate-papo com eles. Se você quiser ver essa parte um, dá uma olhada aqui na descrição, tem o link para você ir para essa parte um e não perder nada desse casal sensacional. Não é assim? É É isso verdade, mesmo. foi muito bom e é muito bom continuar porque a gente tem muito assunto para falar sobre matrimônio, né? E o matrimônio que você queira realmente assumir, né? Então a gente está aqui para falar isso. Legal, ótimo. Então, a gente conversou no primeiro papo, Zé Carlos e Débora, sobre o sentido do casamento, o objetivo, o que que é o casamento na igreja. Agora, a gente, nessa segunda parte, queria esmiuçar um pouquinho mais essa questão aqui. A igreja fala que a gente casa até que a morte nos separe. Não é muito tempo até que a morte nos separe. Então, se vocês quiserem se apresentar de novo aí, fiquem à vontade Tá bom, e responde essa pergunta para a gente tá aí. bom. Bom, eu sou José Carlos, a Débora, minha esposa, né? A gente é casado há 38 anos, né? Temos 6 filhos e 3 meninos e 3 meninas, bem planejado. E temos 5 netos. Então, a nossa casa está sempre, tá sempre agitada. Apesar que Gostoso. moramos só nós dois, mas está sempre agitada, né? Mas é uma pergunta muito interessante essa, né, Carlos? Porque, assim, pela própria natureza do matrimônio, né? Pelos fins do matrimônio, né? Pô, é gerar e educar os filhos e ajudar a outra pessoa a crescer como pessoa, isso subentende-se que seja para sempre. Porque eu vou ajudar a outra pessoa até o fim da vida, né? E a outra pessoa vai me ajudar até o fim da vida, né? E também por uma questão de conveniência, porque diferente de outros animais, né? Um bezerrinho, por exemplo, quando nasce, em 1, 2 horas ele está andando, né? Sim. E ele mama, sei lá, durante 6 meses e já está pastando e já está, vamos dizer, autônomo, já está desenvolvido, né? Enquanto que uma criancinha que nasce, nossa, é totalmente indefesa, certo? Precisa de um ambiente, né? Um pai e de uma mãe que fiquem cuidando dele até ele se tornar maior. Isso vai ser lá pelos 15, 16 anos e vai terminar com 25 anos, Sim, né? sim. Né? Então, assim, é de todo conveniente, né, que seja para sempre, né? E é uma doação, assim, o matrimônio é uma doação que é total, né? Assim, eu me dei para ela, ela se deu para mim. E para sempre, porque não tem sentido eu falar, me dou para você enquanto estiver legal, né? Enquanto a gente topar. Se aparecer alguém mais bonito ou melhor, a gente troca. Então não tem sentido isso, né? Isso não seria uma entrega, né? Então isso é que eu vejo que a, a entrega tem que ser permanente, né? Tem que ser para sempre. Para sempre. E é isso mesmo, né, Débora? Então, né? E assim, é, é uma só carne, né? A gente sabe que não se uniu, né, no consentimento, né? Quando eu falei, né? Te aceito, né, José Carlos, né? Para ser meu marido e ele te aceita, Débora, e que há o consentimento e que há aquela união é para sempre, né? Não existe mais eu, Débora, e ele, José Carlos, né? Uma união que não se rompe mais, né? E vira até a Débora do Zé Carlos, o Zé Carlos Carlos da da Débora. Débora, já veio assim, Vira né? isso, já fez. Então, é para sempre mesmo. Inclusive na Bíblia, né? Diz, na palavra de Deus, né? Diz, olha, o que Deus uniu, o homem não separe, É. né? Então é uma coisa certa, né? Deixará, né? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne. Uma só carne. Né? É. E é isso. Bom, então estamos pacificados aqui. É para a vida toda. Agora, se é para a vida toda, o que que a gente tem que conhecer um ao outro? Como que é essa fase de
namoro, de Uhum. noivado? O que que é o importante que se esteja observando um no outro? O primeiro de tudo, eu creio que seja saber o que é o casamento. Então, tudo isso que a gente falou até agora, precisa estar muito consciente. As duas pessoas precisam estar muito conscientes do que é o matrimônio. Qual é a missão que a gente tem no matrimônio, né? E criar e educar os filhos e ajudar o outro a crescer como esposo. Porque muita gente vai para o matrimônio sem saber disso, né? Vai porque quer ser feliz, vai porque quer formar uma família, mas também não, né? Não, então precisa primeiro se conscientizar, bom, eu vou formar uma família e vai ser assim e tal. A segunda coisa é estar disposto a fazer acontecer. Por quê? O que que eu digo fazer acontecer, né? Que é eu e ela vamos fazer dar certo, né? E aí entra um pouquinho na questão da perenidade, né? Que é para sempre. Porque as pessoas podem dizer, ah, mas eu estou com problema com a minha esposa. É. Bom, então nós temos que resolver esse problema, né? Eu e ela temos que resolver, né? Não assim, estou com problema, então tchau. Eu conversei com uma pessoa outro dia que falou isso, né? Ele falou assim, eu estou muito cansado, não vai dar mais. Não, mas como assim, né? Não, como assim? Até tem uma frase que fala, o amor não se cansa e se cansa, não cansa de estar cansado, né? Uma coisa assim, né? Então, assim, não tem, o amor não se cansa, né? Uhum, E não dá para falar, cansei de você, até logo, né? Porque é para sempre, né? Acho que está faltando um pouco dessa responsabilidade de uhum, ser, como a gente fala, né? Opostos e dispostos. Está uhum, faltando a pessoa ser disposta a levar o casamento até o fim. Uma uhum. questão de honra, inclusive, né? É. E é isso mesmo. Sim. Eu estou vendo aqui um exemplo de uma ajuda adequada ali, não sei se você reparou. Porque a gente, quando a gente vem gravar aqui, a Alice, que está ali atrás das câmeras, que é a nossa operadora ali, obrigado, Alice, Deus te abençoe. Ela orienta a gente a tomar cuidado com a xícara, fazer barulho, bater no microfone e tal. E eu tô vendo toda hora a ajudadora ali do Zé Carlos, ela cutuca, assim, na hora que ela vê Eu mexo na. Tá fazendo a fazendo xícara e tal, ela barulho, tá né? vendo. É isso, é um ajudando o outro, né? É Um mesmo. lembrando o outro, né? E se eles não estiverem dispostos Sim. a receber essa ajuda, se conhecer e tal, ele já chega para ela e Pode fala ficar assim, bravo, para, vai, né? deixa eu ficar aqui. E ela fica brava também, pô, mas ele já sabe, já explicou que não é para ficar fazendo isso. Então, que legal, estamos vendo aqui Na na prática. Na prática um prática. São casal se 38 anos nos ajudando. conhecendo, né? Chique. Muito bom, que bom. Não consegue falar sem mexer. É que bom, é um na prática, que na teoria, a gente está falando na teoria e na prática também. Que legal. E aí, então, para a gente se conhecer um ao outro, né? O que Uhum, que precisa? Eu vou te dar um exemplo só de uma pessoa que chegou para uma filha minha e para o seu noivo e falou assim: vocês precisam fazer test drive. É uma pessoa autoridade. Chegou e falou: faça test drive. Eu fiquei pensando assim: puxa vida, se eu tivesse feito test drive com a Silvia há 38 anos, ela ia falar: não, não foi com esse modelo que eu eu experimentei esse modelo, foi outro que eu experimentei. Ela ia me jogar fora, porque não vai. Então, o que que acho que é bom a gente separar o que que é acidental e o que que é essencial. Então, uhum, vamos ficar ali, no, se você puder explicar um uhum. pouquinho, o que que é Tá, preciso essencialmente escolher, conhecer um do tá. outro, né? Então, a primeira coisa, eu me lembro de uma autora que escreveu um livro, um e-book, né? Muito interessante, cujo tema é Não case com um desconhecido, né? E ela focava muito nisso, né? Assim, é, para casar, a gente precisa conhecer a pessoa a fundo, né? Não só as coisas que ela gosta, as coisas que deixam ela alegre. Um relacionamento, um namoro superficial, ele deixa muito a desejar, porque a gente não aprofunda, não conhece a pessoa de fato, né? Então, um bom namoro, né? O meu curso chama Namoro Positivo, né? Legal. Ele pressupõe, né, que você vai conhecer a outra pessoa. Só que para conhecer a outra pessoa, você precisa se conhecer também, né?
Aham. porque às vezes você está projetando um erro seu nela, né? E não, às vezes é você que precisa mudar, né? E então eu até falo em 3 fases, né? Conhecer-se, conhecer ao outro e conhecerem-se os dois, né? Então, um precisa conhecer ao outro, né? Quais são os defeitos, quais são as virtudes, né? Quais são os valores, né? Importantíssimo ver quais os valores, que como a Silvia estava dizendo, a gente vem de famílias diferentes, de culturas diferentes, de Sim. valores diferentes, né? E quando a gente se casa, a gente precisa construir o nosso valor, né? A nossa cultura, né? E para isso é preciso alguns acordos, né? Especialmente no noivado, né? De fazer alguns acordos, né? Por exemplo, quantos filhos nós vamos ter? Se a gente for espaçar o nascimento, como que a gente vai fazer? Qual método nós Qual vamos usar? método? Quem que vai trabalhar full time e quem que vai trabalhar part time para ficar com os filhos, né? Sim. Ou nós vamos focar só no trabalho e só no dinheiro? Aí não vai dar para ter filho, né? Então, esses valores, né, precisam estar muito Precisam ser claros, né? conversados. Por exemplo, tem famílias que eu já conheço, né, que vencem. O importante é vencer, o importante é ter dinheiro, o importante é Sim, crescer sim. financeiramente, né? Agora, vem outra família em que o importante é o estudo, né, são as artes, essas Sim, duas vai dar choque. vai dar choque, né? É. Então, é preciso a gente conhecer muito bem. E o namoro é um tempo espetacular para a gente se conhecer, né? Então, olha só, a gente está com a juventude, né, plena, né? Está com mais tempo, né? Porque normalmente você estuda, trabalha, mas então você está com mais tempo, você pode ir, sei lá, ir no barzinho, na lanchonete, ir no cinema, ir passear no parque. E tudo isso precisa ser aproveitado, né? Para ir se informando sobre a outra pessoa. E Estar também, atento ali no parque, no cinema, isso, no barzinho, isso, quais são as atitudes da pessoa, o que que ela gosta, o que que não exatamente, gosta, né? É Porque a isso. pessoa exatamente. dá sinais, né, Zé Carlos? Ninguém casa. Fala, nossa, nunca no namoro fez isso. Dá sinais, né? É, Então começa a observar os sinais, né? é. E o que que acontece, que eu acho que atrapalha muito hoje? As pessoas, em vez de conhecerem espiritualmente, conhecer o outro psicologicamente, essa pessoa que eu quero, vão se conhecer fisicamente. Uhum, E aí se distraem, uhum, né, dessas outras coisas. E depois que casa, mas agora que eu estou conhecendo. Não, mas é porque quando era o tempo de namoro, você foi conhecer uhum, fisicamente. Então, uhum, por isso que é importante, assim, os dois terem bem claro, né? Nós uhum, queremos obedecer a Deus, e porque a ordem é assim, Deus os abençoou e disse multiplicai-vos. Então, a primeira é a bênção. uhum, Deus abençoou, aí uhum. depois que vai multiplicar. Você não vai multiplicar antes da bênção, né? Então, assim, existe uma ordem, né? Isso tem que ser muito conversado entre o casal e já definir assim, no claro, né? Não na hora que você já está e, nossa, e aconteceu. Não, já define, já não quero, não vai passar desse ponto, né? As coisas têm que ser mais claras, Bem né? claras, Uhum. E criar até alguns alarmes, né? Isso, Algumas coisas, opa, Opa. aqui já não dá é, mais para ir, por É. quê? Porque, como você estava falando, realmente se a gente for gastar o tempo que a gente tem para ficar tendo relação, indo no motel, procurando lugar para ficar escondido, sozinho e tal, você não vai ter Não oportunidade vai de ter. conhecer, Não de vai. saber como que a pessoa reage na Uhum. hora que o garçom traz um pedido errado. Uhum. isso. Como é que Exatamente. a pessoa reage na hora que ele leva uma fechada na rua, Uhum. ou o ônibus não para, faz sinal É, para parar o é ônibus não para, verdade. passa reto. Então, e essas coisas a gente vai observando, né? Uhum. E é um período importante esse do namoro. E no noivado também, noivado até mais aprofundado, né? Em que a gente vai fazendo alguns acordos também. Qual o valor que nós vamos viver, né? Em termos de Assim, dinheiro, em você termos fala de de, dinheiro, em termos de Financeiramente. o que que nós buscamos, né? do Né? valor, né? Por exemplo, a nossa vida cultural vai ser nenhuma, ou vai ser muito grande, né? Ou nós vamos só trabalhar e acumular dinheiro, ou nós vamos passear, ou nós vamos. Qual que é vamos dizer, o estilo de vida que a gente quer ter, né? Então isso é importante também, porque às vezes a pessoa
tá acostumada, né, na família de origem, aí ia ao restaurante toda semana, por exemplo, Sim. né? Aí quando se casa, Não dá, você não vai dá, fazer né? a conta. Vai fazer a conta, não fecha. Né, Débora? Não tem como. Tem que Vamos cozinhar em casa mesmo, porque não dá. Então, mas as pessoas precisam estar conscientes disso, né? Olha, nós somos, vai ter um período aqui que a gente vai estar economizando e tal, não sei o quê, mas estamos juntos, isso que é importante, né? Uma vez eu ouvi um conselho, não sei se o que vocês acham disso, mas uma pessoa falou para mim assim, olha, começa a observar como que a Silvia trata os pais dela. E eu fiquei observando ali mesmo, puxa vida, porque eu conheço gente, né, que trata a namorada, ai que gracinha. Então a mãe pede para fazer uma coisa, botar o lixo para fora, não, tô ocupada, já xinga a mãe, já, mas é uma jeitinho, vai fazer, não, não vou fazer. Então, esse acho que é um bom Uma sinal dica também, boa, né? Se né? não, Como não é os autêntico, né? Não é autêntico, né? Quando for casado, né? Como que vai tratar a esposa? Porque também tem isso, quando a gente fica muito no superficial, muito no corporal, né? É fácil a gente estar, assim, né? O que a gente chama de amor romântico, né? Que é baseado na paixão e no sentimento, né? E se você não começa a amadurecer esse amor, né? Para ser um amor matrimonial, né? Um amor que, pô, eu amo ela porque ela é minha esposa, né? E ela me ama porque eu sou esposo dela, né? Então, independente do corpo, né? Como você falou, do modelito. O modelo mudou, né? Não tem jeito. Então, mas mudou, mas né, eu tenho até uma história interessante de um filme que eu assisti, se me permitem falar rapidamente, Claro. né? Que era, a história, resumindo, era assim, a esposa, já mais velha, estava com Alzheimer e estava numa casa de repouso, né? E o marido estava também mais velho, mas estava em bom estado e tal, né? E ele ia todo dia visitar ela, né? Todo dia. E aí os filhos chegaram para ele, ô pai, mas não tem sentido você ficar visitando ela, porque ela nem sabe quem você é, né? Daí ele respondeu assim, mas eu sei quem ela é, Que coisa, né? né? Eu sei que ela é minha Faz toda esposa, a né? diferença, né? Então, assim, a Ele não está dedicação indo é por causa total. dela, ele está indo por causa dele, né? Do amor dele por ela, né? É lindo esse filme. Muito legal. Então, assim, a gente tem que levar sempre isso em consideração, né? Como que o carinho vai crescendo ao longo do tempo, né? Vai amadurecendo ao longo do tempo, né? Porque aquela paixão, né, de início de casamento, ela vai diminuindo fatalmente, não tem, né? Com a idade, isso vai diminuindo, né? Não só com a idade, mas também com os problemas, né? Os filhos, a escola dos filhos, o trabalho, não sei o quê, né? Então, Porque a paixão, acho que a paixão ela é passageira, né? Aquela coisa, aquele ímpeto. Agora, o amor, eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar também. Em Coríntios, no capítulo 13, ele fala assim, que o amor não busca seus próprios interesses. Então, eu dou exemplo assim, tem um controle remoto da TV. Daí ele fala assim para mim, amor, o controle está com você, pode assistir aquele filme de decoração que você gosta, aquele programa e tal. Não, amor, imagina, o controle, você vai assistir o seu futebol. Não, de jeito, já assisti futebol a semana inteira, eu faço questão. Não, sabe? O amor é isso, é brigar para que o interesse dele seja feito, não o meu. Só que o que acontece? Os casamentos hoje, pessoas imaturas, totalmente infantis, né? Crianças mesmo, se casando. E aí, esse brinquedo é meu, não, esse aqui é meu. E fica essa coisa, esse egoísmo. Crianças não necessariamente cronologicamente, né? Mas mentalmente. Mentalmente criança, quer dizer, não amadureceram. Ainda bem que aqui no Brasil não tem isso. Não, aqui não tem nada, não. Que acontece lá naquele paizinho remoto, lá no canto da Oceania. Ainda aqui no Brasil todo mundo casa bem maduro, e responsável. Essa é uma outra coisa que a gente precisa observar, né? Se o meu namorado, meu noivo, tem maturidade. Porque às vezes a imaturidade, ela aparece muito fácil, né? E uma coisa que a gente não pode... Dá uns exemplos. Como que a gente observa isso? Que eu tô ficando... Não, isso, por exemplo, isso que ela falou mesmo, né? Puxa, eu quero pizza. Não, ela quer churrasco, eu quero pizza. E começa a brigar por causa disso. Fala, puxa, mas isso é importante, né? Isso é relevante, né?
Ou vamos no cinema ou vamos no parque? Vamos no cinema ou no parque? E brigam, e que horas que vai ser? Enfim. E é tudo muito justo, né? Hoje Muito. para ter uma justiça, né? Tem que ser desse jeito, é complicado isso. E assim, um grande sentimento de ofensa a si mesmo, né? Isso. Nossa, parece que ela fez isso de propósito. Sentimentalismo muito grande, né? Então isso... Pois não. Não, pode falar, pode fechar. Então isso é que eu acho que a gente precisa no namoro e no noivado, observar bem qual é a maturidade da pessoa. E se ela está trabalhando para se amadurecer. Porque também tem isso, às vezes a pessoa tem um defeito, mas ela está lutando, né? Sim. Então, se ela tem um defeito, todo mundo tem defeitos, né? Sim. Agora, se eu estou lutando, né? E, assim, sinceramente, né? Puxa, tem muito valor, né? Então, a pessoa que não é muito madura, né? Mas ela pode ir amadurecendo. Ninguém era maduro quando casou, né? Pois é. Tá disposto, né? Está disposto a amadurecer. Os meus filhos vieram falar, pai, eu não sei quem que eu arranjo de namorada, se casa, se é para casar, se não é para casar. Eu falei, ó, a última mulher ideal da face da Terra eu já peguei. Então não insiste. O que é importante? Você começa a observar se teu namorado, tua namorada, se eles estão dispostos a mudar. Se quando você fala uma coisa, como que ele acolhe aquilo, como que ela acolhe. É importante isso, porque como você falou, a gente não está pronto mesmo, né? A gente com 37 anos, vamos fazer 38. Eu sei que vocês também não podem corroborar com isso, confirmar isso. A gente tem coisas que a gente precisa o tempo todo se acertando, Claro. né? Então, é importante ter essa abertura ao outro, a ouvir, né? O padre que faz a minha direção espiritual, ele fala assim, olha, os pontos que a tua esposa falar que você precisa mudar são os pontos de conversão. Você presta com muita atenção. Excelente conselho. Não é? Eu não ouvi esse conselho. Fala, né? Porque E ele sabe os meus defeitos também, né? E é isso, é boa vontade de mudar, né? Agora, você estava falando, Zé Carlos, também da gente se conhecer, ter essa disposição e tal, mas eu tenho também que me conhecer, né? Sim. Porque eu sei, tem coisas que, por exemplo, a Silvia faz um comentário sobre mim, uma conversa comigo e tal, para ela não significa nada. Mas para mim aquilo lá de repente toma um peso. Como é que a gente faz para se conhecer também? Olha, o autoconhecimento não é automático. Assim, como eu sou eu, então eu me conheço. Não, eu sou eu, ótimo, mas a forma como eu me comporto, às vezes, ela está enviesada, né? Ela está viciada, né? Então, como eu falava no outro capítulo, né? Assim, a gente vai se conhecendo no confronto com outra pessoa, né? Com os irmãos, com os amigos e com a esposa e com a namorada, né? E não é um confronto de luta, né? É um confronto de comparação, de união, né? E a gente vai se conhecendo melhor. Eu costumo dizer o seguinte, e às vezes a gente leva muito para o lado negativo e diz assim, bom, eu tenho esse defeito, tenho esse defeito. Se eu perguntar para você quais são os seus defeitos, você vai me dizer esse. Aí, quais são suas virtudes? A pessoa tem mais dificuldade, porque a gente tem uma mania de julgar negativamente, né? Mas é importante saber as coisas que você tem de boa, né? Que você sabe fazer bem. Isso. Quer dizer, eu sou simpático, eu sou atencioso, eu sou trabalhador, eu sou... Bom, é bom eu saber disso e valorizar isso, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente se pega, né? Vou falar duas coisas Pois não. que eu acho muito importantes. Primeiro, o perdão, porque senão a gente fica indo e voltando sempre na mesma chave. Então, assim, é importante perdoar e deixar para lá coisas que aconteceram no passado mesmo. E um outro ponto importante, eu acho que é o elogio, né? Porque a gente precisa perceber que o outro nos ama, né? Então, fazer um elogio, puxa, isso aqui que você fez ficou legal, esse daqui. Porque senão a gente fica muito crítico e não faz o elogio. Então, assim, a gente teve a graça, né, de educar os nossos filhos no elogio, sabe? Em vez de ficar só falando negativo, não, vamos falar o que ele fez de bom. Olha, isso aqui tá ótimo, isso aqui. Porém, isso aqui você precisa melhorar.
Então, o que a gente estava falando aqui, né? Os pontos fortes e os pontos fracos, né? Como é que a gente trabalha isso, né, no relacionamento? Então, os seus pontos fracos, olha, precisa mudar isso aqui. O ponto forte, poxa, vamos elogiar, né? A gente quer economizar, parece elogio, né? Não é isso, Débora? O que você acha que Eu acho precisaria? que assim, mais que elogiar, eu acho assim, que elogiar é muito bom, né? Eu acho assim, agradecer, né? Sim, Então eu costumo, né, sempre assim, agradecer, né? Então eu sempre falo para ele, olha, muito obrigada, né, por você estar ao meu lado. Muito obrigada por você me ajudar. Muito obrigada, às vezes, por você me aguentar. Assim, porque realmente para mim é um privilégio tê-lo ao meu lado, né? E eu sempre digo falo para ele, mesmo. é um privilégio tê-lo ao meu lado. Agora eu fiquei enciumado. É um privilégio você ter o Zé Carlos. Você diz o mesmo, explica direito. Eu digo mesmo em relação ao meu marido. Então, assim, essas maneiras de se expressar, né, que apreciam, né, mostram admiração pelo outro, né, que faz com que você é importante para mim, né, é bom estar ao teu lado, né, Que bom. que, né, assim, apesar das nossas rusgas, né, que durante o dia, né, olha, para de faz não sei o quê, né, não, eu te valorizo, né, eu quero, né, eu te amo, né, E tem porque alguma coisa que vocês repararam no casamento de vocês? Por exemplo, vocês namoraram, quanto tempo vocês namoraram? Tiveram de namoro? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Nesses 3 anos, seguindo isso aí, esses conceitos que vocês falaram, de um se conhecendo, conhecendo ao outro e se conhecendo, um conhecendo a si mesmo, conhecendo o outro e se conhecendo mutuamente, né? Depois chegou no casamento, opa, isso aqui foi surpresa. Teve episódios desse? E como que vocês contornaram isso? É até divertido falar isso, né? Mas é uma surpresa, mas é divertido, porque a gente namorou, nós nos conhecemos na faculdade e nós éramos muito amigos durante a faculdade. E de família, amigas também, as famílias ficaram amigas. Nós fomos namorar no último ano de faculdade. E depois já ficamos noivos e tal. Então eu conhecia muito bem a ele, né? E nós fomos para a lua de mel, tudo. Quando voltamos para casa e que levantamos, ele assobiava e cantava. De uma maneira assim. E eu sou aquela de que só acordo depois do café da manhã. Eu falei para ele, olha, isso eu não sabia de você. Eu falei, É surpresa. foi a maior surpresa. Porque Também, né? A gente e eu também. falo, eu só acordo depois do café, não faça barulho. Não, Eu não acredito. ele olhou para mim, ele morava na casa dos pais, né? Dormia com o irmão e o irmão acordava depois do meio-dia. Aí, a mesma coisa, quando eu lua Levantava, de mel, mas só entrava só queria conversa depois do depois do meio-dia, né? meio-dia. E aí a gente casou na lua de mel também, eu já acordava, bom dia, tudo bem? Que lindo sol, que a flor, que não sei o quê. Diferente. Mas uma coisa Ele também que frouxo, né? aí a gente, e daí, o que que vocês fizeram? E daí, porque você falou, opa, e aí? Parou de cantar, Isso, como assobiar, é ou que você foi? passou a Não, acordar? Como é que você foi? achou lindo o assobio, passou a achar bonito. Não. Para mim sempre foi difícil o assobio, né? Ele continuou assobiando e para mim sempre foi difícil assobio. Então, teve períodos em que eu aguentei o assobio Sim. e teve períodos que eu falei para ele, olha, hoje não. Fique quieto, fique quieto. Hoje não dá. Então a gente vai ter que fazer um dia um podcast para ouvir o Zé Carlos assobiando e cantando. Só que tem que ser depois do café da manhã. Então a gente serve o café da manhã. Serve o café, é isso mesmo. Não, gente, muito obrigada. Foi uma delícia. Eu acho que nós ficaríamos aqui muito mais tempo, porque tem muito assunto, né? Imagina, 38 e 37 anos, muitas experiências, muitas coisas que Deus fez às nossas vidas, né? Então tem muita coisa para falar.
Mas nós vamos ter que parar por aqui e contar com a presença de vocês mais vezes, Tá né? bom. Então, muito obrigada por terem vindo, né? 1h30 de viagem aí, né? Obrigado pelo convite. É um Né? prazer estar aqui. Nós agradecemos bastante. E, amor, obrigada. Eu agradeço. Imagino que No resumo de tudo isso aí, o que você acha importante? De mensagem final sua aí. Eu diria o seguinte, conheça muito bem com quem você vai casar, né? E uma vez conhecido, mesmo que ele tenha defeitos, né? Vê se esse defeito você consegue conviver com ele, ou você pode ajudá-lo, talvez, né? Mas tente ajudá-lo já desde o namoro, né? Porque também é uma grande falácia, assim, né? A gente dizer, não, depois de casar ele muda. Não muda, né? Porque a pessoa só muda se ela quiser, né? Então, essa questão da importância do conhecimento do outro é muito importante, né? Então, Legal. fica isso aí de... eu poderia deixar um outro recado, se Claro. possível, que é o que eu deixo para as minhas alunas também, né? É o que eu recomendo para elas, né? É que no período de noivado, principalmente, que elas tenham um bom diretor espiritual, Sim, porque é na direção espiritual em que elas têm a possibilidade desse conhecimento próprio e de um guia que faça essa luta sim. contra esses defeitos e adquirir virtudes, né, para esse conhecimento e essa luta pessoal. Então, que tenham as noivas e os noivos, né, que Sim. procurem um bom diretor espiritual. Excelente. Legal. Isso mesmo. Muito bom. Sim, obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigada, amor. Muito bom estar com você. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, Débora. Uma Obrigado. alegria. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. E deixa aqui o seu comentário. Como que está sendo o seu namoro, o seu noivado? E se você é casado, existe alguma coisa que você viu no namoro ou não viu e que agora você está reparando? Então comenta aqui com a gente, tá bom? Até mais. Eu posso te disposto com você. Fica com Deus. Deus te abençoe.